mais uma live de respostas aí da Aurora, né? Um momento para a gente divulgar informação com credibilidade, informação baseada em um pouquinho de quem trabalha na nossa equipe, todo mundo junto, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Melina, fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia. E hoje quem vai estar junto com a gente é a Marina, também, que faz parte da nossa equipe. Prefiro que ela mesmo se apresente, fica mais fácil, mas seja bem-vinda. Obrigada, Mê. Boa noite para quem está assistindo. Então, meu nome é Marina, como a Melina falou, eu faço parte da equipe também. Eu sou especialista em fisioterapeuta, especialista em acupuntura, tá? Trabalho com reiki também e massagem, principalmente na parte de drenagem linfática e da dreno detox. E também atuo com pilates. Muito bom. Então, a Mar, para quem ainda não a conhecia pessoalmente, né? Além dela fazer todo esse trabalho excelente, ela atua bastante com a equipe da Aurora lá em Bragança Paulista, né, onde a gente faz um trabalho também. Então, como a gente consegue atender, além de Campinas, lá, né, num local específico, a Mar tá bastante lá com a gente, tá bom? Então, aqui hoje a gente vai começar respondendo aí algumas perguntas, basicamente sobre Pilates, tá? Algumas dúvidas que muita gente pode ter e vocês esquecem de perguntar ou acabam às vezes ficando com vergonha. Então, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Nossa primeira pergunta veio assim, por que que o Pilates é tão popular, né? Se ele vê em todos os consultórios de fisioterapia ou academias, tem lá sempre escrito Pilates. Na verdade, assim, ele é popular por um lado e por outro lado ele não é tão popular assim. Ele é popular como uma técnica, né, uma ferramenta de reabilitação e de tratamento, principalmente para patologias da coluna, né? E ele veio. Márcia, tá me ouvindo bem? Estou escutando, sim. Vou aumentar aqui um pouco o som. Se alguém não estiver me ouvindo bem, que mande aqui um comentário, por favor, aí. Mas então, voltando, né, então a questão da popularidade, ele realmente se apresentou, né, nas clínicas, se apresentou nas clínicas de academia para reabilitação, principalmente da coluna, né? Mas, por outro lado, ele é uma técnica muito nova, né? Ele tem, vamos dizer, de ampla divulgação apenas uns 15 anos no máximo, né? Apesar da técnica já ter sido elaborada a partir de 1950, 60, mas mundialmente conhecido só há uns 15 anos aqui no Brasil e também, principalmente aqui no Brasil, né? Então, acho que boa parte da divulgação e de sendo tão popular porque muitos médicos também começaram a indicar essa técnica, né? Então, eles incentivam, o meio deles incentivarem as pessoas a fazer um tratamento conservador e evitar, né, procedimentos cirúrgicos ou o uso de medicamentos, né? Que isso tudo tem muito mais efeito colateral do que se você tentar um tratamento, né, conservador. Então, isso acho que devido a essa questão de ter ficado popular e também pelos próprios resultados, né? O Pilates traz resultados rápidos e, e isso facilita, né? E óbvio que, por um lado, você ter isso em grande parte das clínicas e dos consultórios é muito bom, porque
quanto mais profissionais estiverem fazendo um bom trabalho, né, melhor para a população. E, ao mesmo tempo, também é fácil de diferenciar, né, porque faz com que os profissionais se aprimorem, né, cada vez mais. Então, sempre oferecendo aí um ótimo serviço para a sociedade, né, Mar? O que você acha com relação a isso? Concordo com tudo que você falou. Tem o lado também do Pilates, ele ser um método baseado em evidências científicas, né? Então, que traz uma credibilidade ao método, que já é muito conhecido. E ele Uhum. tem se tornado é uma atividade física queridinha, né, das pessoas, por Sim. se tratar de exercícios que eles podem ser adaptados, né, para cada indivíduo. Então, ele pode ser praticado por homens, mulheres, grávidas, no pós-parto também, pode ser, pode ser também por crianças, idosos e por qualquer outra pessoa que tenha algum tipo de limitação, né? Então, uma pessoa que passou por um procedimento cirúrgico, o Pilates também é muito bem-vindo. E para pessoas com sequelas neurológicas também, né? As pessoas acham que uma pessoa com uma limitação pós um AVC não pode praticar o Pilates. Pode sim. O Pilates, ele não tem contraindicações, ele veio aí para incluir todo mundo na atividade física, para aumentar a qualidade de vida de todo mundo, né? Tem a questão também de, durante as aulas, né? Normalmente, quem procura o Pilates busca conforto, né? Busca se sentir bem. Algumas pessoas, né? A maioria das pessoas que procuram o Pilates não se sentem bem, por exemplo, em academia, em lugares que tem outras pessoas praticando atividade, né? Muitas pessoas no mesmo lugar ali, No assim, né? lugar, às Acho vezes que um ambiente até com a música, né? Música muito alta, música muito né? alta, eu não gosto do tipo da música, né? Então, as pessoas têm procurado o Pilates até por uma questão de se sentir à vontade numa atividade física, né? Então, assim, a maioria dos estúdios, né, nas aulas com os aparelhos do Pilates, né, a maioria dos estúdios, as aulas são realizadas em até 2 alunos. Muitos estúdios nós encontramos com 3, 4, 5 alunos na mesma aula, numa aula de aparelhos, o que no meu caso eu não concordo muito. Eu entendo por um lado, mas não concordo porque eu acho que cai a qualidade da aula, tá? Mas as pessoas elas buscam por se sentir mais à vontade, né? Então, tendo 2 alunos, além de se sentir à vontade de não ter muitas pessoas te observando, eles sentem mais confiança, os pacientes podem sentir mais confiança que o instrutor vai estar ali prestando atenção e corrigindo de forma adequada durante os exercícios, né? Então, isso ajuda bastante. Também a gente encontra bastante estúdios de Pilates por aí, né? Tem crescido a quantidade de estúdios também não só com o método do Pilates clássico, né? Tem surgido novas modalidades dentro, baseadas pelo Pilates clássico, né? Que também é bem bacana, mas vale lembrar que algumas modalidades elas exigem um pouco mais, tá? Então fica a dica de começar talvez pelo clássico para poder evoluir para essas novas modalidades, procurar instrutores que você confie, né? Porque com o aumento de cursos de Pilates, enfim, como você falou, não existem muitos profissionais que não estão muito bem capacitados para isso, né? Acabam não seguindo os principais, acabam não seguindo os principais métodos, né? Métodos Sim, internacionais, sim, né? sim. Né, com Os certeza. princípios acabam seguindo os princípios do Pilates, né? Então, e os princípios do Pilates são eles, principalmente, que trazem o benefício do Pilates, né? Sim, Senão o Pilates vai ser um exercício como qualquer outro, se você não seguir os princípios clássicos. Então, isso é claro. importante. E acho que você foi muito bem colocado a questão da, de algumas outras formas não clássicas, né, não convencionais do Pilates, como o Aeropilates,
neopilates, né? Então, assim, e que isso sirva também para as pessoas como informação, né? E para que não criem expectativas, porque é muito fácil você pegar uma revista, um vídeo, né, na internet, ver uma matéria, onde você vê exercícios, vê fotos, né? E você chega na aula de Pilates e você quer fazer aquilo lá, né? E aquilo lá, muitas vezes, é o que a gente chama até de Pilates show. Ele fica muito mais bonito para foto, para o vídeo, né? Mas uma questão mesmo de benefício com uma atividade física, ele vai ter praticamente zero. Né? Então, que para as pessoas não criem essa Expectativa. expectativa aí em cima. Mas realmente eu fico muito feliz de ver que a técnica, né, está sendo bem difundida e ainda vai ter muito trabalho para a gente fazer para os profissionais bons, né, fazerem. Muito bom. Podemos seguir para a segunda pergunta? Sim. Então, tá bom. A segunda pergunta é uma pergunta que a gente vê assim muito, é muito comum, o pessoal pergunta demais, que é a seguinte: quem faz musculação pode fazer pilates? Ou quem faz pilates pode fazer musculação? Claro, isso não vai interferir em nada, né? Uma atividade não interfere na outra. Primeiro, porque a base delas é totalmente diferente, né? O Pilates ele vem como uma atividade que trabalha o corpo e trabalha a cabeça. Você tem uma associação de exercícios de força da musculatura do seu centro, que a gente diz do core, né? Que é a musculatura abdominal, musculatura do assoalho pélvico, eretores de coluna e diafragma. E uma contração do tipo isométrica. E ao mesmo tempo que a musculação, ela trabalha outros grupos musculares, ela acaba trabalhando muito mais musculatura global, né? E de uma contração isotônica. Né? Então são repetições, são séries diferentes, totalmente diferente, mas elas são atividades que se completam, né? E se complementam. Então, se você for ver uma rotina perfeita de atividade física, a gente deveria fazer pelo menos uma ou duas vezes de musculação, assim como uma ou duas vezes de pilates e qualquer outra atividade também que englobe a parte de treino cardiorrespiratório, né? Como alguma corrida, bicicleta, assim. E além desses benefícios, né, devido ao que eu falei anteriormente, os princípios do Pilates, né, que são a parte principal do método, né, esses princípios acabam proporcionando ao paciente, né, ao cliente, consciência corporal, né? Então, o Pilates ele traz a consciência corporal, tá? E isso é importante para durante a musculação. É importante essa consciência corporal, né? Porque que acontece? A maioria das pessoas que praticam musculação, muitas vezes não estão lá com o personal 100% do tempo com elas, né? Então, ocorre bastante lesão por a pessoa estar ali e às vezes está fazendo com pressa, às vezes realmente não tem essa consciência, né? E tendo a consciência do Pilates na musculação, só vai trazer benefícios e vai evitar o risco de lesões, né? Sim. Então, são, como você falou, são métodos que se complementam. Um vai trazer benefício para o outro, então não tem por que escolher entre fazer um e o outro, né? É, Então, assim, se puder fazer os dois, faça. bacana, hein? E também tem a questão que tem um pessoal que tem preguiça de alongar, né? O pessoal que vai para Verdade, a ah, bem musculação lembrado. muitas vezes não gosta de alongar, né? Então, para quem não gosta de alongar, se fizer o Pilates aí umas 2 vezes na semana, consegue evitar encurtamentos. Não precisa fazer só aula de Pilates, né? Mas Uhum. isso já ajuda bastante a evitar os encurtamentos e as lesões, como eu falei. Sim, não, até porque uma aula de pilates também a duração, né, são 50 minutos, né? Então isso passa muito rápido, né? Você nem vê e você intercala todos esses movimentos, né?
E outra, assim, acho que fechando também, nada impede da pessoa, até se ela precisar, fazer a musculação e o Pilates no mesmo dia, tá? Isso não interfere, né? Até puxando ainda uma outra pergunta, tem gente que fala, eu posso fazer Pilates se eu precisar, ou se eu quiser todos os dias? Pode, Pode. porque é só você variar, né, esses exercícios que você vai estar trabalhando, né, outra musculatura, focando mais em mobilidade ou em força abdominal. Então, realmente, é, são atividades que se complementam, né? Não tem problema nenhum, mas essa parte que você falou de consciência corporal, extremamente importante, porque a musculação, ela é uma atividade que a gente senta no aparelho e não pensa em mais nada. A gente só pensa em esticar a perna, levantar o braço, né? A gente já tá moldado, o aparelho se molda a gente, né? E ao contrário no Pilates, onde a Uhum. gente, né, o corpo é que a gente vai moldar o corpo para fazer esses exercícios, né? Mais alguma coisa? Não. Não? Tá bom. Pessoal, eu tô sem conseguir ver os comentários de vocês, tá? Então, se vocês estiverem mandando aí alguma pergunta, mas se você puder fazer isso por mim. Se alguém perguntar, Aqui. Continua me ouvindo, Mar? Desculpa. estou escutando, pode falar. Tá bom. Muito bom. Então, continuidade aí, também mais uma pergunta super pertinente. Se o Pilates, ele é indicado para quem tem artrose, né? Claro que sim, né? Como a Má falou na primeira pergunta, o Pilates praticamente ele não tem contraindicação alguma, né? E para quem não sabe, eu vou explicar aqui bem superficial. A artrose, ela é o desgaste das articulações, né, dos tecidos aí de cartilagem até chegar num estágio avançado que seria osso com osso, né? Então, através do Pilates, a pessoa consegue trabalhar exatamente a articulação sem ter uma carga extrínseca atuando diretamente nessa articulação. Então, você não aumenta a superfície de contato entre os ossos, vamos dizer assim, né? É, talvez assim seja uma das únicas atividades que as pessoas com artrose consigam realizar, né? O Pilates também, porque ela acaba gerando num todo um alívio muito bom das dores, né? Então esse resultado acaba trazendo aí esse bem-estar, né? Porque a artrose, infelizmente, ela é uma doença crônica, né? E com o Pilates é possível prescrever exercícios que respeitem a limitação de cada paciente, né? Porque a artrose ela evolui de forma diferenciada para cada indivíduo. Então, o legal do Pilates é que você consegue adequar a aula, né, para o momento daquele paciente, né? Então, você consegue respeitar a amplitude do movimento, de movimento daquele paciente, a intensidade da resistência das molas e da faixa elástica também, que a gente usa ao longo das aulas. E isso só vai trazer benefícios para o paciente. E lembrando que a artrose, quando ela comete uma articulação, na articulação envolvida pela artrose, é de extrema importância que o grupo muscular ao redor dessa articulação ele seja alongado e fortalecido, né, para diminuir o atrito entre as superfícies ósseas e, por consequência, diminuir a dor e a pressão intraarticular também. Sim, e o Pilates acaba trabalhando exatamente isso, né? Como você mesmo falou, a gente consegue respeitar a limitação em cada momento, né, do paciente e trabalhar, né, a musculatura, então você consegue ganhar uma força muscular, né, sem afetar a mobilidade
né? Então, tem que aumentar o atrito daquela articulação, né? Então, acho que isso é o principal ponto. E, com certeza, aí fora, acho que a caminhada, né? O Pilates, ele entra em atividade totalmente indígena, né? Para quem tem artrose aí. E também, além de trabalhar, eu acho que essa parte sensório-motora, né? Porque quando a gente tem artrose, a gente acaba perdendo essa noção, né? Então, a dor limita, né, os nossos estímulos. Então, através do Pilates, a gente consegue trabalhar bastante o equilíbrio, né, de diversas formas de percepção. Então, é bem legal. O alinhamento também, né, postural, que é importante para a recuperação, Uhum. um alinhamento adequado, para você fortalecer aquela musculatura também. Então, acho que isso é bem importante. Mais alguma coisa? Não? Não. Então, tá bom. Algum comentário aí? O Lucas estava comentando aqui. Tá. Qualquer coisa, dá uma ajuda aí. Então, vindo já dessa da artrose, né? A próxima pergunta é o que a gente não gostaria que os nossos pacientes, alunos, chegassem, né? Porém, é uma questão inevitável, né? A artrose, ela tem diversas evoluções em cada pessoa. E então, a outra pergunta é, quem tem bilateral quadril Pilates? Sim, né? O fato de você ter prótese em um lado só ou nos dois, isso não vai interferir em nada. O que você precisa é ter um profissional capacitado do seu lado e que esse saiba trabalhar no momento que você chegou para fazer esse, né, para fazer o Pilates. Então, se ele é um cirúrgico recente, se ele é um pós-cirúrgico de 1 ano e meio, de 3 anos, né? E, obviamente, não só esse tempo do pós-cirúrgico, mas também a condição de cada paciente, né? Super interessante que você vá onde os profissionais façam uma avaliação, né? E porque para cada, o importante é pode fazer pilates, mas para cada momento que são mais indicados ou não. Sim, e o Pilates ele acaba sendo indicado porque ele é uma atividade que não impõe grande desgaste articular, né? É uma atividade sem impacto e trabalha com baixo número de repetições, né? Então, lógico que respeitando a cada paciente, né? A reabilitação de cada paciente. E também cabe ao profissional, né? Seguir corretamente os métodos que já foram falados, também fazer uma boa avaliação para ver e respeitar a fase de reabilitação daquele paciente, né? E o legal é que o Pilates, ele anda junto com a fisioterapia, né? Então, muitas vezes o paciente ele pode sair de um pós-operatório e ir direto para a fisioterapia, e depois ele pode usufruir do Pilates, né? Dos benefícios do Pilates, como um trabalho de manutenção em continuidade do que foi iniciado na fisioterapia, né? Porque é comum, principalmente um paciente com prótese bilateral, desenvolver outras alterações, né? Que assim não vão ser reabilitadas tão rapidamente, né? Então, uma dor lombar, né? O quadril está ligado diretamente à lombar, então o paciente, principalmente com essa questão da prótese bilateral, pode gerar uma dor lombar, alguma disfunção no caminhar, né? Então, o Pilates é super indicado, sim. E também para não só para prótese de quadril, que foi aqui a nossa pergunta, mas para outros tipos de prótese também, né? Então, a prótese de joelho, tem hoje em dia próteses de úmero, né? Além de outras intervenções cirúrgicas, aonde eles, médicos utilizam de haste, placa, né, parafuso. Isso tudo, na sua grande maioria, nada impede que a pessoa faça pilates. O que ela precisa é ter realmente um profissional capacitado, né, do lado dela, que domine não só a anatomia, mas também o método.
né? Então, fica bem fácil e realmente dá para fazer um trabalho com continuidade mesmo. Sim. Perfeito. Então, ainda nessas indicações do Pilates, a próxima pergunta é se o Pilates é mesmo eficiente lombar. Então, assim, tá tudo, né? Essas três perguntas tão ligadas, né? Então, falar da artrose, se é prótese, e se realmente funciona a dor lombar. Sim, funciona, né? Já tem bastante evidência que a ativação da musculatura do core tem um efeito direto na coluna, porque ele alivia a pressão, né, ali dos vertebrais, além de fortalecer, né, essa estrutura que é central para o nosso corpo, né, para o esqueleto. Outro fator importante, né, que influencia bastante nessa questão da dor lombar, né, do Pilates ajudar na dor lombar, é que o Pilates ele trabalha com a postura da coluna neutra, tá? Então, a nossa coluna normalmente ela tem uma lordose. Todo mundo é para ter lordose, tá, gente? Não é pra gente a coluna ser retinha, tá? Então, a parte de cima da coluna normalmente tem a cifose, tá? Curvadinha assim, e a lordose ao contrário. O que acontece é que a maioria das pessoas tem alguma disfunção na coluna, né? Então, a famosa hiperlordose, tá? Que é quando a gente joga a pelve, o quadril para frente, e aí faz a hiperlordose, ou a movimento ao contrário, tá? Que daí joga o quadril para trás, né? Que a gente fala que fica sem o bumbum, né? A famosa sem bumbum e bumbum empinadinho. Então, a coluna neutra, ela consegue adequar e voltar a coluna, né, na hora no movimento sentado ou deitado, de forma que não fique além da lordose, que é para ser o normal. E isso acaba fazendo com que você precise contrair a musculatura tanto da coluna quanto do abdômen. Isso dificulta até o movimento do exercício, não é fácil, né? Os instrutores têm que ficar bem em cima dos alunos para que eles consigam manter essa postura neutra durante os exercícios, principalmente deitado, é super difícil, não é tão fácil quanto parece falando, né? Só manter encaixadinho lá. E isso acaba sendo muito importante, principalmente em relação à parte da dor lombar, né? Porque a gente precisa fortalecer o abdômen, apesar de a barriga estar para frente, o abdômen para frente, o abdômen é muito importante para a proteção da lombar. Então, isso faz muita diferença no método do Pilates também e pode influenciar até para outras atividades, pode ajudar. Que daí entra a parte da consciência corporal. Porque isso, assim, acho que você tentar falar nessa questão da coluna neutra, acaba entrando muito na questão da orientação e da educação, né, para o paciente. Consciência corporal, então não só ele aprender, né, a sentir aquilo, né, a consciência em sentir qual é o posicionamento adequado, né, da sua coluna, ou o melhor posicionamento, mas de você orientar, né, de você então a gente acaba passando às vezes algumas aulas, às vezes até 1, 2 meses com o aluno ali, apenas explicando, fazendo com que ele realmente aprenda a contrair, né, essa força abdominal, a respirar junto, que é extremamente difícil, né? Até por isso que os exercícios eles não devem ser feitos numa velocidade alta, né, para você poder ter tempo de pensar nisso tudo, né? Então entra muito essa questão mesmo de educação e que depois, de uma certa maneira, ao longo do tempo que você pratica a atividade, essa contração, posicionamento se torna automático, né? Então, realmente o que você falou, pode influenciar outras atividades, então vai caminhar, já vai estar fazendo a construção, né? E isso vai prevenir a longo prazo também outro tipo de lesão, né? E, e acho que além de tudo, assim, isso que a gente já falou, a questão mesmo da dor, né? Como você
tem, através dessa contração, dessa orientação toda, você tem um alívio da dor, né? Acredito que isso conta muito pro aluno, né? Porque se ele chega para você e ele tá, né, com essa dor, né? Ele tá, às vezes, tá numa postura de compensação, né? Que você fala, ele tá meio torto. Tem alguma musculatura ali que já tá tão rígida, né? Que a gente tão espástica, que tá só gerando dor, a pessoa não tá nem se mexendo. Por isso que até usa o termo travado, né? Então, às vezes, através dessa orientação, né? De a gente ter um pouco mais de paciência, de ensinar bem o nosso aluno, você já consegue automaticamente um relaxamento também dessa musculatura, né? Então, assim, às vezes no período de uma aula, a pessoa sai com um alívio, né, desses sintomas, e óbvio que a longo prazo isso só tem a acrescentar. Com certeza. Vai trazer para a vida diária, né? Um, vai trazer uma facilidade para realizar atividades diárias. Sim, até porque Não só na atividade física. até porque a maior parte das lesões, né, acontece quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente fala, nossa, ai, nunca tive isso, tive, né? Assim, ai, eu fui entrar no carro e aí eu senti, né, que eu travei. Ah, eu levantei da cama e senti uma pessoa. Então, são nesses momentos que a gente não tá pensando que a gente tem lesão. Então, é bem importante todo esse benefício que o Pilates traz, mas para a coluna, né, é uma técnica, né, totalmente utilizada aí para reabilitação. Muito bom. Mais uma pergunta aí, e seria também uma pergunta super condizente, que a gente tem muito isso no nosso dia a dia, que é assim, se as molas, né, qual as molas e o que isso interfere no exercício, né? Então, assim, as molas, na verdade, não têm peso igual a academia. Na academia, você vai lá no aparelho, aí tem lá barra 2, 5, 10, tal, 20, etc. No Pilates, elas têm, né, elas são graduadas devido à resistência, de bem levinha até uma resistência mais pesada, né? E isso interfere no exercício? Sim, interfere diretamente no exercício, mas isso tudo depende do profissional, né, que está junto com você e do objetivo que ele tem juntamente com o aluno, né? Então, assim, a gente ouve pessoas que tiveram experiências de praticarem pilates em estúdios, né, diferentes, seja no Brasil, seja no mundo, né, que eu também já tive essa experiência de pessoa chegar e falar, fiz pilates não sei quantos lá na China, eu usava mola vermelha, por que aqui eu não uso, né? É só porque depende do momento. Então, assim, não é que aquele quer dizer que a mola vermelha, por ser mais resistente que a mola amarela, você está fazendo um exercício mais difícil, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Concordo. Na minha visão, além disso que você falou, né, da questão da resistência das molas, o que eu tenho percebido como instrutora de Pilates é que há uma diferença no padrão da resistência das molas entre as marcas dos aparelhos de Pilates, tá? Então, às vezes, para duas marcas diferentes, a mola amarela é a mais leve, por exemplo, né? Porque as resistências, para quem não sabe, elas são identificadas por cores, né? Então, normalmente a amarela é o mais leve, depois azul, depois vermelho, e assim vai. E então, às vezes, existe uma diferenciação entre as marcas de aparelhos de Pilates. Então, às vezes, no estúdio de Pilates, para determinado exercício, o instrutor usava para você uma mola amarela, que é a mais leve. E no outro, ele pode escolher a azul, porque de repente a amarela daquele, você sente uma diferença, tá? Eu, como instrutora de Pilates, eu já trabalhei com várias marcas de aparelhos e eu percebi diferenças, tá? Não são grandes diferenças, mas dá para levar em consideração. Dá para levar bastante em consideração.
Então, os alunos acabam questionando sobre isso, então pode ser por conta disso, ou também pode ser por conta do que você falou, né? Que o instrutor ele vai escolher o que é mais adequado para aquele paciente, né? Então, se ele quer num determinado exercício, você pode usar uma mola mais leve, que não significa que o exercício vai ser mais fácil. A mola mais leve muitas vezes pode acabar dificultando o exercício, exigindo maior estabilidade, né? Mais força do abdômen, por exemplo. Mas às vezes uma mola mais pesada ela pode ajudar no exercício. Ou ela pode ser para um aumento de força, para um ganho de força, né? Então, um exemplo que eu costumo dar, para quem não conhece o reformer, que é o famoso carrinho do Pilates, que é aquele que você deita, empurra o carrinho, ele anda de um lado para o outro. É um exercício bastante praticado, são com as alças nos pés, tá? Em que as pernas ficam para cima, né? Então, vamos imaginar as duas perninhas para cima, assim. E aí você tem que resistir contra as alças, né? Ou seja, contra a mola, levando as pernas para baixo e para cima. Estou usando esse como exemplo para ficar mais fácil de entender. Quando você coloca nesse exercício uma mola leve, ele vai exigir mais força do abdômen para você conseguir sustentar as pernas, fazer o movimento de descer as pernas, tá? E conseguir manter no que a gente comentou, que é a coluna neutra, tá? Isso exige bastante do abdômen. Se você coloca uma mola mais pesada nesse mesmo exercício, vai mudar todo o objetivo do exercício. E não é que um tá certo e o outro tá errado. Então, eu acho bacana quando os pacientes perguntam para o instrutor, mas por que que o outro instrutor me deu assim, ou mesmo você mesmo, né? Às vezes numa aula você quer dar um objetivo àquele exercício, na outra você quer mudar. E o paciente, né, pergunta, mas por que que a aula passada estava assim e agora nessa aula está assado? Como que pode? E aí a gente explica, e eu acho bacana os pacientes terem consciência do que está sendo executado ali, para eles entenderem, e também até por uma questão de eles poderem quantificar a evolução deles em alguns exercícios, né? Então, às vezes, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, é mais fácil fazer com a mola mais pesada, né? Porque sustenta mais, é mais fácil pro abdômen, tá? Porque trabalha outras coisas. E aí a pessoa consegue chegar numa execução com a mola mais leve. Ela vai ver, vai pensar assim: nossa, eu consegui melhorar, eu consegui sustentar meu abdômen, consegui fazer o mais difícil. Então, isso é bacana também, né? Para que o aluno possa ter essa consciência da própria evolução, porque às vezes as pessoas não percebem a própria evolução ali durante os exercícios. Percebe assim, pelo alívio de dor, pelo bem-estar após as aulas, mas não percebe a melhora na execução. Então, acho que também cabe ao instrutor mostrar para esses alunos, sabe? Para incentivar também. Sim, até porque muitos dos exercícios, né, a classificação dele entre ser um exercício iniciante para ser um exercício avançado, o molde, né, é o mesmo. Então, assim, né, como você mesmo falou, esse aí, no caso de usando alças de pé no reformer, o molde do exercício, ele é o mesmo, né? O que vai diferenciar realmente o uso, né, que a gente está fazendo, né, no caso a gente como instrutor, das molas, né, e adaptando ao paciente. E quando a gente fala ao paciente, é o quê? É a gente analisar a biomecânica do paciente, né? O que a mola vai interferir na biomecânica, né? Então, assim, esse é o ponto e acho que você falou. É uma das únicas coisas que eles conseguem realmente perceber, né? Assim, é a mola, né? Por que a gente está usando isso ou não, né? Então, é bem interessante a gente falar nisso, né? E também, às vezes eles falam, mas então o que eu estava fazendo lá naquele lugar era errado, ou o que a gente fez semana passada estava errado? Não estava. Realmente não existe um certo e errado. Né? Óbvio, existe sim o risco, né? O que é prejudicial ao aluno, ao paciente, né? Mas o certo e errado, a gente não tem como, nem tá aqui para isso,
para falar, porque depende muito do momento. Então, assim, é o momento do instrutor com aquele aluno. Por isso, né, porque voltando lá no início que a gente já falou, das aulas serem com menos pessoas, aula de estúdio, né, aula de aparelho. É para você poder realmente dar essa graduação, essa atenção pro aluno, assim. Então, não existe esse é certo ou é errado. Não. É muito, Tem até uma porque... Pode falar, Mê. Pode... Tem uma pergunta aqui da Luísa. Peraí que fica mexendo aqui. Minha mãe tem feito os exercícios há 3 semanas, progressivamente, e diz... Cadê? Oxi, era... Fica subindo. Que progressivamente, e diz que não sente diferença. Ela diz que ainda está difícil. O que eu posso dizer e explicar para ela? Quer começar? Tá. Bom, Luísa, não sei se é a Luísa aí, né? Mas assim, a sua mãe tá fazendo progressivamente com relação, né? Ela tá fazendo sozinha, ela tá, óbvio, nesse momento, muito provável que ela esteja fazendo isso sozinha, né? E então, voltando no que a gente acabou de dizer, aqui ele estava comentando sobre o uso dos aparelhos do estúdio, né? Então, isso é até legal a gente reiterar que você deve e só pode fazer o uso com duas pessoas, um instrutor e um aluno, tá? Por mais que eu e a Ana sejamos totalmente capacitadas, né, a usar o aparelho, a gente não faz ele sozinho, tá? Por quê? Porque a gente não está vendo, né? Eu posso estar sentindo, mas eu não estou me vendo. Então, a aula de Pilates Estúdio é essa troca completa, né? Agora, sem fugir muito aí da pergunta, é muito difícil, é muito genérico responder assim, né? Porque a gente não conhece a pessoa, né? Essa mãe, né? O que fazer nesse momento, entrar em contato com a gente, né? Mais a fundo aqui pelo nosso Instagram ou pelo nosso contato, né? E tirar essa dúvida online, né? Pessoalmente com vocês, porque eu sinto que é um pouco difícil de falar isso, que ela não está sentindo o efeito. Não está sentindo efeito na dor, ou ela não está sentindo efeito de fortalecimento, né? Sendo que 3 semanas é um tempo ainda pequeno se você sentir efeito de fortalecimento, eu acredito. Eu acho que é importante lembrar todo mundo que, assim, não se comparar com outros alunos, tá? Um aluno está evoluindo mais rápido que você, não significa que o instrutor do outro aluno é melhor, ou não significa que tem algo de errado com você. Lembrar que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem as suas limitações, né? Algumas pessoas têm mais facilidade na consciência na consciência corporal, tá? Outras têm mais dificuldade nessa questão. Então, aquilo que você falou, né, Mê? A gente não sabe, né, Luísa, que você falou aí da sua mãe, se ela não está notando melhora numa questão de dor, uma questão de fortalecimento. Então, como a Mê falou, 3 semanas pode ser pouco para ela notar uma diferença, né? Porque às vezes também tem todo o trabalho antes de começar a ter essa evolução, o trabalho da consciência corporal para que ela possa executar bem os exercícios básicos e assim evoluir e cada vez mais notar uma melhora, tá? Então, cabe tirar essa dúvida com a gente depois pelo Instagram da Aurora para a gente conseguir entender melhor esse caso. Mas fala para ela não ficar se comparando e não ficar se cobrando, porque cada pessoa tem o seu tempo. E para ela não desistir, porque é importante manter a qualidade de vida dela, tá? É muito importante. Muito bem colocado, Mar. E também aproveitei a dúvida se também se pode ter com relação às lives de exercícios, né? Realmente, as lives que a gente passou antes, a gente tentou manter lives de nível intermediário e intermediário um pouquinho avançado, tá? Mas a gente vai estar fazendo uma live às 7 horas da noite, às 19 horas,
com exercícios voltados só para dor na coluna, tá? Então, se é o caso da sua mãe, acompanhar a gente às 19 horas aqui no Instagram da Aurora, tá? Quem vai estar com a gente é a Mariana, que é a nossa outra profissional aí que está com a equipe. E para saber, porque às vezes é isso, assim, você está tentando, como a gente falou, acompanhar aqueles das lives e você não está nesse momento, né? Que aí voltando ao que eu ia dizer, assim, por exemplo, hoje eu tô bem, eu já tenho uma prática de Pilates de 4 anos, pratico atividade física, tal, ótimo, eu faço um nível de aula super legal. Eu acordei hoje cedo, fui entrar no meu carro e eu senti uma dor na coluna. Então eu vou chegar para minha aula, né? O instrutor ele vai adaptar o exercício, né? Então por isso é muito bom, né, que a gente faça esse trabalho mais personalizado possível. Isso quando a gente está falando de estúdio, tá? Só para agora, né? As aulas em grupo grande, né, também ajudam bastante, mas como a Marcia colocou, elas servem para pessoas que já têm bastante consciência e também já sabem da sua limitação, tá? Porque, infelizmente, um instrutor, mesmo que super capacitado, não consegue olhar 5, 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, é um outro tipo de aula e um outro conceito. Sai totalmente do Pilates como técnica de reabilitação, né? Vamos dizer. Ele vai mais para uma atividade física, né? E, e assim como assim, a questão das também ajudam novamente a você estar dando aula para uma criança, né? Muita gente nem sabe que criança pode fazer aula. Criança pode sim fazer aula, Com né? certeza. Porque você não vai colocar 10 crianças numa aula, né? Porque aí não vai ser uma aula de pilates, então na aula de estudo de criança, coloque uma só de cada vez, seja prudente, né? E as molas, elas ajudam muito nisso para você conseguir adaptar simplesmente o exercício que você quer, a biomecânica da pessoa que está junto com você. Mano? Tinha ser perguntado aqui pelo Pedro o que que precisa para a aula de amanhã, mas Sim. pode falar. E amanhã a gente deve avisar daqui a pouco, mas acredito que vai ser uma aula só de solo mesmo, tá? A gente vai no nosso Instagram depois. E vai ser uma aula, então, para aqui na coluna. Na verdade, talvez bem bacana. Já vem acompanhando o nosso trabalho, esses dias aí de distanciamento social. E, e não conseguiu, né, fazer as outras lives. E lembrando também que a gente tem alguns vídeos lá no YouTube explicando alguns exercícios mais específicos e com dicas também, mas de qualquer jeito, se você, por algum acaso, não consegue, não gosta desse tipo de acompanhamento, é só chamar a gente, tá? Por e que a gente, né, vai estar aqui, a Mar, a Ana, a gente apoio aí direto para vocês nesse período. Alguma outra pergunta? Acho que não. Não? Não. Então tá, eu acho que por fim, essas foram as perguntas pontuais, né? Acho que a gente conseguiu desenvolver bastante o, o assunto aí do Pilates. Tem muita coisa, né? Se a gente for falar de história ainda, né, dá muito tempo de conversa, mas acho que de começar, as perguntas ajudam bastante, né? Porque acho que o mais importante é a gente estar aqui no momento como profissional orientando, né? Porque a gente está cada um aí nas suas casas, a gente acaba ficando meio perdido, né? Então, a gente está aqui como para orientar, né? Para educar vocês, realmente profissional da saúde, né? Capacitados para
né, Mar? Espero que em breve a gente possa retornar à rotina, todo mundo. Mas vamos respeitar a quarentena aí, ficar em casa, né? Tomar cuidado só para não ficar muito parado, não vai ficar jogado no sofá. É, como vocês já postaram também sobre as indicações para postura no home office, né? Tomar todos os devidos cuidados e para que siga tudo bem, né, para cada um e para o Brasil, para que a gente consiga vencer esse momento, passar por esse momento tão difícil, né? Isso. Certo, certíssimo, Mar. Agradeço muito aí sua participação comigo. Quem sabe a gente já faz uma próxima, né? Falando bastante da parte aí da sua parte de acupuntura, que também tem bastante gente, com muita dúvida, né? Uhum. Gente, então a gente pode explorar a sua especialidade, a sua técnica, tá bom? Podemos combinar, sim. Então tá bom, agradeço bastante. Fica aí na sua casa e amanhã acompanha lá a nossa live. Beijo, Mar. Beijo, boa noite, gente. Boa noite, Mê. Então, pessoal, só aqui fechando, a gente falou hoje então sobre um pouquinho sobre o Pilates, né? E lembrando que amanhã, então a gente vai fazer uma live, tá? Com a Mari, que é a nossa outra profissional da equipe da Aurora, Mariana. A gente vai fazer uma aula sobre dor na coluna, tá? Eu vou ser aluna e a Mari vai estar orientando, tá? Não percam amanhã às 19 horas, tanto no Instagram quanto no nosso Facebook, tá bom? Se vocês quiserem mandar mais sugestões, mais críticas sobre assuntos e coisas que vocês querem saber nesse período aí, como eu falei com a Mar, a gente está aqui para ajudar vocês a passar esse momento aí de distanciamento social e a gente espera muito que isso tudo passe logo. Para quem quer acompanhar nosso canal no YouTube, o link tá na bio aqui do Instagram, tá? E vai lá que também tem bastante conteúdo legal para vocês. E é isso, pessoal. Uma boa noite, brigadão e até a próxima.